Olá, galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Fato Curioso. Deixe logo seu like e se inscreva no nosso canal. Hoje nos iremos falar sobre seitas. Será que você faz parte de alguma? Eu entendo que, no fundo, você se sente como se sua vida não tivesse significado. A rotina diária o consome, deixando-o se sentindo esgotado e solitário. O trabalho se acumula, junto com as tarefas da escola e os afazeres cotidianos, e não há tempo para você experimentar a verdadeira alegria em sua vida. Você se sente impotente e incapaz de encontrar paz interior por conta própria. A pressão se transforma em ansiedade, e às vezes você deseja ter orientação ou um amigo confiável para lhe dizer o que fazer. Não seria maravilhoso sentir-se cuidado e emocionalmente nutrido ao lado de pessoas afins? Não adoraria ter o apoio de uma comunidade amorosa que o aceita como você é e o orienta a se tornar a pessoa que você deve ser? Um lugar onde você seria tratado como uma realeza, distinto do restante do mundo? E se eu lhe dissesse que tudo isso está disponível para você agora, completamente gratuito? Hipoteticamente, você se inscreveria? Para os mais céticos, a resposta pode ser um não enfático, com bandeiras vermelhas tremulando no ar. E admito que você me pegou usando táticas retóricas emprestadas de cultos. Líderes costumavam atrair novos membros prometendo enfrentar seus medos e usando linguagem humilhante para manipulá-los a segui-los. Líderes como Jim Jones eram mestres na troca de códigos. Eles poderiam facilmente mudar seu tom e aprender a gíria local para atrair diferentes pessoas. Ele usou essa tática para atrair jovens líderes do movimento dos direitos civis, prometendo-lhes uma comunidade fundada na igualdade racial. É mais provável que você confie em alguém que fala como você, e é por isso que, uma vez que você se envolve em um culto, você aprende um vocabulário comum que se torna natural para você. A cientologia é conhecida por ter uma linguagem enigmática que só eles podem entender. Novos membros dedicam tempo ao estudo de seus livros e dicionários, aperfeiçoando essa linguagem. Mas o que há de tão ruim em cultos? Afinal, eles fornecem comunidade e pilares de significado espiritual para uma vida feliz e realizada. Ao longo da história, a maioria das pessoas procurava religiões organizadas para encontrar essas coisas, mas isso não é mais o caso. Um estudo de pesquisa do Pew em 2019 mostrou que 4 em cada 10 millennials não se identificam com qualquer religião. Deixando a religião de lado, poderíamos pensar que a cultura secular estaria prosperando. Do ponto de vista dos negócios, aplicativos como TikTok e Twitter usam algoritmos para criar um feed personalizado para você, mantendo em suas plataformas. Os serviços de streaming produzem uma infinidade de programas e filmes, tornando impossível ver tudo, não importa quantas horas você passe assistindo TV todas as noites. As pessoas se conectam através de seus telefones e conduzem suas vidas sociais por meio de vídeos online, jogos e salas de bate-papo. As empresas mantêm você conectado online para vender sua atenção aos anunciantes, o que lhes traz mais dinheiro. Como resultado, nossos gostos estão se tornando cada vez mais nicho. Basta pegar o telefone de um amigo por alguns minutos e você verá que seu cenário de mídia social parece estranho para você. Cada um de nós tem nossos próprios grupos de bate-papo e subreddits cheios de piadas internas que são completamente alienígenas até mesmo para nossos amigos mais próximos. É por isso que é tão difícil encontrar uma comunidade online real. A maioria dos espaços online é composta por fãs dedicados que se reúnem em torno de uma banda, um apresentador de podcast ou um programa de TV carismático. Esses grupos nos fazem pensar que somos genuinamente amados e cuidados, mas na realidade, se expressarmos algo negativo sobre o grupo ou tópico, somos expulsos ou cancelados permanentemente. Isso não soa suspeito, parecido com um culto? Para entender melhor, precisamos definir o que é um culto. Além disso, no cenário moderno da internet, há um problema relacionado à quantidade de dados que é exigida de nós para criar essa comunidade personalizada e de nicho. As empresas simplesmente vendem nossos dados para corretores de dados, que, por sua vez, os vendem para o maior lance ou perdem essas informações em violações de dados. Infelizmente, golpistas são capazes de obter nosso nome, número de telefone e até mesmo nosso endereço, usando essas informações para enviar anúncios personalizados por e-mail de empresas duvidosas. Felizmente, é possível solicitar que os corretores de dados excluam suas informações, mas fazer isso manualmente pode levar anos. É por isso que recomendo usar o patrocinador do episódio de hoje, a plataforma Cogni.
Ao criar uma conta e conceder a eles permissão para trabalhar em seu nome, o Cogni entrará em contato com os corretores de dados para solicitar a exclusão de seus dados pessoais e lidar com qualquer objeção dos corretores. Voltando à história dos cultos, a palavra culto vem do latim cultus, que significa frequentar ou cuidar. Originalmente, cultos eram vistos como teias interconectadas da vida, assim como um fazendeiro cultiva seu campo para a próxima estação de crescimento. No entanto, hoje em dia, a palavra culto é geralmente usada para descrever grupos indesejáveis que aterrorizam e pervertem as normas sociais. Grupos como o Scientology e Avensgat e os Moni são exemplos disso. Esses cultos mais sensacionais recebem cobertura sensacionalista na mídia, com filmes e documentários que fascinam as pessoas. No entanto, ao focar nossa atenção nesses cultos mais extremos, muitas vezes ignoramos os cultos mais sutis, que também podem ser perigosos e até mais perniciosos, pois não são facilmente identificados. Vamos examiná-los com uma perspectiva mais positiva, para que os sinais de alerta pareçam menos ameaçadores. A palavra culto não é completamente tabu, nós a usamos coloquialmente o tempo todo. Podemos usá-la para descrever coisas como a liga de tricô da sua avó ou a liga de pickleball da sua irmã, muitas vezes como uma piada, para comunicar os laços que as pessoas formam em torno de seus interesses de nicho. Às vezes, esses grupos parecem fechados para os forasteiros que não conhecem sua linguagem ou códigos sociais. Pode parecer estranho observar de fora quando sua avó está com seus amigos de tricô e de repente soa como se estivesse falando uma língua estrangeira, ou quando você não consegue entender as etiquetas da quadra de pickleball, mesmo depois que sua irmã as explicou 100 vezes. Esses grupos imitam as dinâmicas dos cultos mais sinistros, com linguagem interna compartilhada, um senso de nós contra eles. No entanto, a vovó não está exercendo o poder ditatorial com suas agulhas de tricô, nem sua irmã está usando métodos desagradáveis para recrutar novos jogadores na quadra. Na maioria das vezes, esses são cultos inofensivos. O que estou dizendo é que, essencialmente, tudo se encaixa em um espectro, com os grupos de avós e irmãs descritos como cultos éticos de um lado, e Charles Manson e Jim Jones descritos como cultos destrutivos do outro. Cultos éticos são transparentes sobre suas crenças e adesão, e têm consequências leves. Os fãs fanáticos de um time esportivo ou de uma boy band podem formar cultos éticos, ou o que chamamos de fandoms, em torno do que amam. É um grupo de pessoas que compartilham um senso de significado e satisfação em torno de um interesse especial compartilhado. Líderes podem surgir como líderes do fã-clube ou um youtuber que conhece segredos internos sobre a banda, mas eles tendem a não exercer seu poder de maneiras excessivamente manipuladoras. Esses cultos alimentam as pessoas e dão sentido às suas vidas, mesmo que esse sentido seja Taylor Swift. Pode parecer bobo para alguns boomers que estão assistindo isso agora, eles provavelmente estão balançando a cabeça. Mas é uma maneira útil de qualificar nossas interações com a mídia hoje. Seguir buracos de coelho e assistir a transmissões ao vivo se tornam ações participativas e cerimoniais em relação ao que você ama. Não é inútil nem entorpecente. Está se aproximando de algo que você considera divino. Citações éticas offline fornecem uma pausa para aqueles que estão cansados de passar muito tempo na tela. Roupas de treino como CrossFit, SoulCycle e Hot Yoga têm seguidores dedicados, incluindo estudiosos da Harvard Divinity School, que reconhecem essas tendências de exercício da moda como uma parte fundamental da paisagem religiosa moderna na América. No entanto, qualquer atividade, desde jogos de RPG até cosplay, pode ter um impacto semelhante em grupos de pessoas. Se um grupo desenvolve um forte apego por uma atividade, há o potencial de se transformar em um culto ético, que tem uma aparência encantadora. Analise sua própria vida. O que você faz que traz paz e felicidade? Você faz parte de algum grupo ou se envolve em hobbies que o fazem sentir-se completo e dão sentido à sua vida? Você pode estar em um culto ético, mesmo sem perceber. O problema surge quando o equilíbrio é desfeito e o culto ético deixa de ser ético. Existe um provérbio africano que diz que quem os deuses querem destruir, eles primeiro enlouquecem. É exatamente isso que os cultos antiéticos fazem, eles mentem e manipulam você ao ponto de perder sua autoconsciência e capacidade cognitiva. Assim, você fica preso, sem ter para onde ir e incapaz de encontrar uma saída para a situação. É por isso que a maioria das pessoas presas nessa dinâmica abusiva opta por ficar, mesmo que os observadores externos percebam o quão perigoso é.
Elas perdem a noção da realidade. Você pode pensar que seria fácil reconhecer a diferença entre um culto ético e um destrutivo, se fosse abordado na rua por alguém carismático com gravata borboleta e prancheta prometendo o mundo. No entanto, você ficaria surpreso com o quão facilmente as fronteiras podem se confundir e como você pode ser persuadido, seja por pensar de forma mais intuitiva ou por falta de tempo para refletir sobre as coisas. Sem entender como um culto se parece e age, você pode se envolver antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Se você refletir e pensar sobre as coisas, inicialmente pode rir da ideia de discutir sua salvação com um estranho na rua. Mas, quando estiver sozinho em casa, talvez dê uma olhada rápida na literatura e pense que talvez ele tenha alguns pontos válidos. Antes que perceba, você está participando de reuniões, seguindo o líder espiritual de um pagamento de cada vez, e bum, você se tornou um membro do culto. Uma das principais diferenças entre cultos éticos e destrutivos é a observância do tempo ritual. O tempo ritual separa as coisas sagradas que fazemos das tarefas mundanas em nossa vida cotidiana. Compare a missa católica ou o sábado judaico como exemplos de tradições religiosas que reservam um tempo específico para adoração. Ao entrar no tempo ritual, realizamos ações simbólicas, como desenrolar um tapete de yoga ou amarrar os cadarços antes de uma corrida, como forma de separar o sagrado do mundano.